Ele ressuscitou, não está mais aqui. Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículos 5 e 6. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, que haja no seu coração alegria pela vitória de Cristo, que é também nossa vitória. Com este texto, Marcos chegou ao cume de sua narrativa, o ponto mais elevado do Evangelho, a ressurreição de Jesus. Mesmo que alguém não aceite o testemunho dos Evangelhos e construa uma explicação própria para justificar sua incredulidade, se olhar com honestidade para este período, encontrará dois fatos irrefutáveis. O primeiro diz respeito à existência histórica de Jesus, documentada em fontes externas ao relato bíblico. O segundo se refere ao surgimento de uma comunidade que, mesmo em face de toda a oposição e proibição, começou a falar sobre Jesus. E o que essa comunidade falava sobre Jesus era especificamente testemunhar sua ressurreição. Em pouco tempo, um grupo cada vez maior de crentes foi se espalhando e pregando a mesma mensagem: Jesus ressuscitou. Este foi o tema central do primeiro sermão de Pedro, anunciado em Pentecostes. Sendo este Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Atos capítulo 2, versículos 23 e 24. Paulo, da mesma forma, de perseguidor implacável da igreja, passou a anunciar a ressurreição de Jesus. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 a 4. Sem dúvida, a ressurreição é o evento mais relevante e central da mensagem dos seguidores de Jesus. Eles não pregavam sobre o Natal como gostamos de fazer, mas anunciavam a ressurreição, porque sem a ressurreição, a fé é esvaziada. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. 1 Coríntios 15, versículos 13 e 14. Sem a ressurreição, Jesus seria apenas mais um mestre da moral ou uma outra figura histórica mais ou menos relevante, como foi Sócrates, por exemplo, que morreu altruisticamente por uma ideia, ou Tiradentes, a quem se atribui a frase: se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria. Em seu tratado sobre a ressurreição, Paulo nos afirma, dentre várias coisas, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. O insensato pode dizer que é bobagem,
e até se recusar a crer. Mas nós, os discípulos, geração após geração, temos sido testemunhas da ressurreição de Jesus, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-lo anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículos 1 a 3. Em uma linha histórica ininterrupta, desde o testemunho dos apóstolos, recebemos e transmitimos esta verdade. Jesus, o Nazareno, sofreu, foi crucificado, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu com o mesmo corpo e se sentou à direita do Pai. Ele está para vir com o mesmo corpo e com a glória do Pai, para julgar os vivos e os mortos. O seu reino não tem fim. Graças te damos, Deus querido, Deus Todo-Poderoso. Exaltamos a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Jesus ressuscitado, que está assentado à direita do Pai, em posição de autoridade e poder, e que reina soberanamente sobre tudo e sobre todos. Aquele que recebeu o título de Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Aquele Jesus o Nazareno, Jesus o ressuscitado, aquele diante do qual todo principado, potestade, forças espirituais do mal fogem, recuam diante desse nome. Aquele diante do qual todo joelho se dobrará. A ti, Jesus querido, toda honra, toda glória, toda adoração e todo louvor, hoje e para sempre. Se, ó Deus, geração após geração, temos testemunhado a ressurreição de Jesus, também temos testemunhado a volta de Jesus, que o seu reino não tem fim e que ele voltará para julgar vivos e mortos. E o desejo do nosso coração é que o Senhor volte breve, volte já. Maranata. Eu te abençoo, meu irmão, minha irmã, com a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.